Graça e paz, bom dia de novo. Estamos hoje chegando à metade do livro, hein? Tá acabando, hein? Já começou a acabar, hein? Estamos no dia 15 de janeiro, dia da gente poder estar caminhando mais nessa jornada. E o capítulo de hoje é um capítulo que inicia-se por comunicação. O que é comunicar-se? A comunidade em geral do mundo tem desaprendido o que é comunicação. A gente hoje expandiu de uma forma tão grande, né? A ciência, Daniel capítulo 12, 7, que diz que no final dos tempos a ciência vai se multiplicar. Nós temos hoje, não somente na época do jornal, do livro, do telegrama, do telex, do telefone, do pombo correio, e a gente foi evoluindo para outros níveis. Hoje em dia a comunicação é online, é digital, em segundos, milésimos segundos a gente dá a volta ao mundo, e uma comunicação aqui da minha cidade pode chegar a qualquer lugar do mundo em segundos. Hoje a gente tem o WhatsApp que nos liga e nos conecta a todos os lugares, ao Messenger, ao Facebook, ao Insta, ao YouTube, e são diversos meios de comunicação. A gente tem, nas casas, a gente tem um aparelho, por exemplo, como eu tenho na minha sala aqui, que ele toca aquelas fitas antigas, ele toca vinil, ele tem diversos tipos de rádio, rádio AM, rádio FM, e a gente tem CD, tem o pendrive que a gente usa hoje em dia para difusão de ideias, de mensagens, de um modo geral. Temos e-mail. Então, a grande pergunta é se nós hoje nos comunicamos melhor do que no passado. Não. A gente cresceu em comunicação e nos comunicamos pior. As famílias conversam menos, as pessoas estão altamente juntas e uma multidão desconectada. As pessoas estão conectadas às redes digitais, mas a impessoalidade cresceu. Nós somos seres conectados ao mundo digital e nós já não sabemos mais conversar. As pessoas hoje já não sabem mais namorar. As pessoas já não sabem mais paquerar. As pessoas já não sabem mais ter relacionamentos pessoais, né? E então a gente cresceu. Eu, por exemplo, eu sou da época que a gente mandava muita carta, e como era um tempo legal. Eu esperava ansioso o correio chegar, e eu tinha namoradinhas ou meninas interessantes em muitos lugares, eu mandava muita carta, era romântico e tal. E essas coisas faziam parte desse mundo. Esses dias atrás eu acompanhei um garoto que começou um relacionamento com uma moça de nossa igreja, e quando os dois se encontraram, eles não sabiam conversar, e ele não sabia sentar com ela, e ele não sabia como conversar, como pedir um beijo, como pedir um abraço, e como, de fato, iniciar o processo do relacionamento deles. Mas pela internet, sabem fazer demais. E isso tem acabado com muitas famílias, com muitos casamentos, com muitos relacionamentos. Há crianças que não sabem ler, mas sabem se comunicar com as máquinas, sabem fazer perguntas em inglês. Eu conheci um menino de 3 anos de idade que ele sabia entrar nos sites em alemão, e em sites em inglês, em sites em espanhol, em sites em português, mas não sabia escrever uma palavra ainda em português. Conheço um outro aqui da igreja com 7 anos de idade que ainda não aprendeu a ler, mas sabe tudo de informática. Então, a pessoalidade é o que está faltando nesse mundo moderno. Nós somos fraquíssimos em relacionamento. Salomão, nesse momento, vai nos falar sobre, então, o que é comunicação. Se você puder repetir comigo: comunicação não é aquilo que eu faço. Comunicação é aquilo que eu faço alguém entender. E aí é que existe um dos grandes problemas da comunicação. Salomão diz aqui no capítulo 15, no versículo de número 1, que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela vai suscitar a ira. O que Salomão está querendo dizer aqui para a gente? Que nem sempre é por falar que eu vou apagar um incêndio. Às vezes eu vou botar lenha na fogueira com uma palavra minha dita no tempo errado, na hora errada, com a entonação errada,
da maneira errada. Uma das coisas mais importantes para a gente aprender sobre a comunicação, entre as características da comunicação, seria a gente entender que a melhor comunicação é a pessoal, onde eu estou tratando de forma pessoal, sinestésica, estou tocando em alguém, de forma auditiva, eu estou mostrando os meus gestos, o meu rosto, eu estou falando não somente com a minha voz, mas eu estou tratando em gênero, número e grau com aquela pessoa que está realmente ouvindo. O tom da minha voz, às vezes, faz toda a diferença numa comunicação. Os gestos que eu faço podem mudar totalmente a comunicação. Eu posso falar que estou triste com um sorriso, eu posso falar que eu estou alegre com uma tristeza. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Talvez a gente tenha observado muitos grandes pregadores e coaches e líderes falando sobre esse assunto, que eles falam sobre o princípio do ping-pong ou o princípio do frescobol. Quando você joga ping-pong, o certo é você pegar a bola e arremetar ela mandá-la de volta para que o seu oponente ele não consiga devolver a bola para você. Então o que você faz é piorar a situação para ele. Você recebe quando bate no seu campo, você bate na bola com a sua raquete, manda para o outro lado de maneira que bata de novo na mesa e ele não consiga pegar. Mas já no frescobol, a brincadeira, ela se processa. O jogo é quando eu recebo a bola da pior maneira e eu ajeito ela para que ela possa, então, chegar bem na raquete de quem está brincando comigo, se divertindo comigo, de maneira tal que a gente possa manter o jogo nessa atividade. E mais ou menos o que Salomão está querendo dizer aqui é se eu estou jogando frescobol ou estou jogando ping-pong, como é que eu me relaciono com a minha esposa, com meus irmãos, com os meus filhos, com as pessoas que se relacionam comigo no comércio, em diversas atividades. Eu sou um jogador de ping-pong, eu pego a palavra, cheia de chama, cheia de ira ou cheia de fogo e eu devolvo mais fogo. Eu sou um incendiário ou eu sou um agente do corpo de bombeiro. Eu sou um agente de paz, eu sou um pacificador ou sou um incendiário em meus relacionamentos. Para a gente entender esse texto, então, sobre a boa comunicação, eu vou entender que eu posso aprender algumas coisas aqui muito boas sobre comunicação. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos, ela vai derramar estultícia, vergonha, que eu vou botar mais lenha na fogueira. Quando você ouve alguém falar mal de um problema, você acrescenta, ou você é alguém que joga água na fogueira? Você põe lenha na fogueira ou você joga água na fogueira? Versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando tudo o que acontece. O que Deus tem visto sobre você como comunicador? Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. A minha boca tem sido usada para quebrar o espírito das pessoas, para machucar, para ferir como uma espada. A minha língua, ela é um punhal, ou a minha língua tem sido algo que venha como um extintor de incêndio, apagar o fogo. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na comunicação, se existe uma coisa que tem que ter o comunicador e o receptor. Por exemplo, para que haja energia num fio, tem que ter o positivo e o negativo. Todas as vezes que a gente tem um relacionamento, a gente precisa entender que alguém está recebendo aquilo que eu estou enviando. E é engraçado que o grande problema de um bom comunicador é que ele também precisa ser um bom ouvinte. Nós comunicamos cerca de 100 palavras por minuto e a gente ouve 200 palavras por minuto. Você fala mais ou ouve mal? Nós às vezes precisamos entender a grande diferença, eu que sou terapeuta, de um terapeuta para alguém que é um psicólogo. O psicólogo ele está muito mais ligado àquele que vai dar conselhos, àquele que vai fazer com que o outro se entenda, mas já o terapeuta ele quer que a pessoa entenda que sentido é, o que ela está falando, por que ela está falando, como está falando, onde ela quer chegar
com aquelas palavras? Que sentido faz aquilo para ela? Em termos de terapia, o cara está pronto para terminar uma terapia quando ele começa a falar: eu já estou vindo aqui, eu já estou bom, não faz sentido eu estar aqui, eu estou melhor. Então, a própria pessoa que está sendo clinicada ali, que já passou pela anamnese, passou já por diversas sessões, ela sabe quando ela já está num processo de melhora. Então, a nossa vida é levar alguém do ponto atual para o ponto desejado. E isso é um bom comunicador, um bom terapeuta, um bom coach, um bom mestre, um bom discipulador. É levar alguém de um ponto onde está até o ponto onde se deseja. E a gente tem que comunicar para levar alguém para um nível mais alto, para tirar da situação que está. E isso é saber comunicar. Verso 7 diz que os lábios dos sábios derramarão conhecimento. O que você tem derramado na vida das pessoas? O que você tem jorrado? Que tipo de fonte tem sido você? Para sermos um bom comunicador, a gente precisa entender que nós somos gente que está gerando alguma coisa nas pessoas que estão ao nosso redor. Se a pessoa não é um bom comunicador, com certeza ela vai gerar um resultado errado. Um bom professor não é aquele que reprova muitos alunos, mas uma turma cheia de muitos alunos reprovados, ela fala de um professor que não soube ser um bom mestre. Se os resultados que eu tenho como líder, como mestre, não são bons, de repente eu preciso rever a minha vida como um bom comunicador. Versículo 8 diz que sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Você tem orado pelas pessoas com as quais você se relaciona? Oração. Oração traz alegria. Oração traz contentamento. O bom comunicador, ele não comunica somente às pessoas aquilo que ele tem para falar. Ele não jorra da sua fonte, ele jorra da fonte do alto. Nós somos profetas e sacerdotes, então o profeta, ele fala aquilo que Deus lhe deu para que ele possa entregar para o povo, entendeu? Como sacerdote, nós pegamos aquilo que o povo necessita e levamos para Deus. Então, se existe uma das coisas que nós precisamos fazer pelas pessoas com as quais nós nos comunicamos, é colocá-las no lugar mais alto, colocá-las no altar, orar por ela. Correção, versículo 10, molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Infelizmente, existe muita gente que não sabe ouvir correção, que não sabe ouvir repreensão. O versículo 11 diz que o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quanta gente está com o coração abatido, precisando de uma palavra, precisando de prudência, de correção e de gente que sabe comunicar. E a minha pergunta é: você tem aprendido a comunicar? A Bíblia ensina que Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra. Então não comunique você, comunique aquilo que está dentro de você. Se a boca fala do que o coração está cheio, você precisa aprender o que você está comunicando. Quando você está cheio de si, quando você está cheio de eu, quando você está cheio da sua própria inquietação, você está falando de você, da sua egolatria. Mas eu queria pedir a você que você fosse cheio de Jesus e você começasse a comunicar Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Versículo 20 diz que o sábio alegra ao seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Se a gente sabe comunicar, a gente vai alegrar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós vamos alegrar quem nos lidera, nosso pai, nossa mãe e as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu queria pedir a você, comece a trazer alegria para as pessoas que estão ao seu redor. E eu queria ir para o nível da conclusão no versículo 22, que diz: onde há conselho, os projetos saem. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se firmarão. Você sabe andar em equipe? Você sabe ouvir conselhos? Você sabe se sentar com pessoas que se autoajudam e que recebem ajuda do alto? Onde não há conselho, onde não há conselheiros, as pessoas se frustram. Onde não há conselho, as pessoas não saem do seu ponto cego. E é isso que Salomão está querendo dizer. Às vezes a gente precisa ouvir pessoas que fazem igual ou melhor do que nós aquilo que a gente faz com a nossa modéstia, com o nosso limite.
Há um ditado que se dizer que quem quer trabalhar muito, trabalha, mas quem quer produzir de forma exponencial, então ele delega. Trabalhar em equipe é muito mais do que trabalhar, é gerar sinergia, é entender que você faz parte de um elo da comunicação onde o todo é maior. Eu queria terminar então dizendo que os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Então, se você quer viver alto, você quer falar mais alto, ouça mais, fale menos. Você tem 2 ouvidos e você tem somente uma boca, você tem capacidade de ouvir 200 palavras por minuto e 100 palavras falar por minuto. Diminua sua palavra, aprenda a ouvir. Os ouvidos que escutam a repreensão, os ouvidos que escutam aquelas pessoas que estão ao seu redor, eles vão fazer morada com os sábios. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a gente possa aprender na data de hoje que a resposta branda vai desviar o furor, mas a palavra dura vai suscitar a ira. Sejamos então do corpo de bombeiro, uma equipe, um batalhão para apagar o incêndio desse mundo e que a gente possa estar com a nossa boca cheia de bênção, de água da vida, de transbordar de fonte dos céus e de vida onde quer que Deus tenha levantado. Graça e paz, comunicação é a arte de se fazer entendido. Não é aquilo que eu falo, mas é o que eu faço entender. Deus te abençoe e vamos continuar juntos na jornada da sabedoria. Graça e paz.